Olá pessoal, hoje nós temos mais uma vez a participação de uma convidada. Ela se chama Cláudia Peluso, é fonoaudióloga e vai falar um pouquinho pra gente sobre etapas do desenvolvimento da linguagem. Cláudia, fala um pouquinho pra gente sobre as etapas do desenvolvimento da linguagem da criança, desde o bebezinho até uma idade um pouquinho maior. Isso, na verdade, Carla, a gente tem que começar conversando um pouquinho sobre o próprio desenvolvimento da linguagem antes de entrar nas etapas, né? A linguagem, o desenvolvimento dessa linguagem adequada, ela tem uma interferência direta no desenvolvimento infantil. Não só no aspecto social, relacional, mas também na aprendizagem, né, na escolarização. A linguagem está associada com o desenvolvimento global da criança. Isso aí. Então, conforme essa adequação vai acontecendo e a linguagem vai se desenvolvendo, a criança também vai avançando no desenvolvimento global. Existem 3 componentes na linguagem: a estrutura, o conteúdo e o uso da linguagem. A estrutura é a forma, né? Ela engloba a produção de sons, ela engloba a produção dos fonemas, ela engloba a construção das frases, né? Então é como eu falo. O conteúdo é a ideia mental que a criança tem. Então é o significado. É compreender aquilo que ela está falando? Ela tem a ideia mental daquele objeto, a ideia mental daquela ação. Isso é o conteúdo, né? Que é o significado. E tem o uso da linguagem, né? Se a estrutura é como eu falo e o conteúdo é o que eu falo, o uso é por que eu falo. A criança tem uma intencionalidade de manter um diálogo com o outro. Então ela fala porque ela quer se comunicar, né? É o uso social da linguagem. E esses 3 componentes, eles vão mediando esse desenvolvimento. Uma coisa muito importante também para a gente perceber é que a linguagem não é só expressão, né? Tem a fala, que é a linguagem expressiva, mas também tem a linguagem receptiva, que é o que a criança compreende do que a gente fala. Esses 2 elementos são fundamentais, porque eles têm que caminhar juntos. É aquela criança que fala muitas vezes várias palavras, mas você se comunica com ela e ela não entende os comandos que você está dando. Ela não está compreendendo o que você está falando. E tem que caminhar junto, o que eu ouço, o que eu compreendo, para poder modular o que eu vou fazer ou o que eu vou responder, falar, né, fazer comentários. Então, assim, essas são as bases importantes para a gente compreender a linguagem. E se a gente pensar realmente em termos de etapas de linguagem, a gente tem 2 grandes etapas. A linguagem não verbal, que se refere à linguagem gestual, e a linguagem verbal. A linguagem não verbal, ela pode ser percebida já nos primeiros momentos da mamãe e do bebê. Quando a mamãe pega o bebê no colo, né, que ela já olha nos olhos do bebê e o bebê mantém o olhar, ele não desvia. Quando o bebê começa aquelas primeiras expressões faciais, sorrindo, né? O próprio choro também. O próprio choro é uma comunicação. Quando a mamãe coloca o bebê no colo para amamentar, ele está tenso, chorando, que ele é colocado no seio da mamãe e ele relaxa, ele descontrai. Tem um aconchego. Um aconchego, isso é uma comunicação corporal, né? É uma linguagem não verbal. E um marco muito importante acontece aos 11 meses, onde o bebê começa a apontar. Então, inicialmente, ele aponta com a intenção daquele objeto. O adulto é um instrumento para alcançar aquele objeto. Mas depois, isso pode se transformar numa atenção compartilhada. Então, ele aponta e olha para o adulto porque ele quer brincar com o adulto. Né? Então, esse apontar é um marco importantíssimo. E muita gente não sabe disso, né, Cláudia? Não, muita gente não percebe, né? Então, assim, essa linguagem gestual, a linguagem não verbal, ela vai permanecer até no início da linguagem verbal, como se fosse uma transição. E a linguagem verbal, ela acontece com as primeiras vocalizações, logo nos primeiros meses, né? A criança balbucia, a criança faz vocalizações apenas para ouvir o som da sua voz. Ela brinca, brinca com sons e sorri, fica ouvindo, né, a nossa brincadeira vocal, nossa produção de sons. E aos poucos, aquelas próprias vocalizações começam a ter um significado. Então ele começa a repetir mamã, 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 porque percebeu que a mamãe sorriu. E aí vem o primeiro mamãe, pá, 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 pá. Tem sentido, né? Tem um sentido. Então ele começa a colocar intervalos. Ele produz os sons
e espera a reação do adulto. E nisso inicia esse processo dos primeiros diálogos. Sim. Na verdade, a primeira interação verbal. E é interessante porque você está falando, eu estou lembrando, como o bebê espera muitas vezes, né? Você fala, quando você silencia, ele balbucia. Isso e aí você fala, ele balbucia novamente. Nos nossos silêncios. Isso aí. Ele já está entendendo como é que funciona. Como funcionam os turnos, né? Sim. Os turnos da linguagem. Eu falo, você escuta, né? Você fala, eu escuto. Então ele começa a respeitar isso desde esse momento. Respeitar o aprender, né? Sim. E aí, assim, em torno do primeiro ano, já acontecem as primeiras palavrinhas. Isso é importante, é um marco importante. As primeiras palavrinhas simples. Bó, que parece, é uma palavra incompleta. Não. Água também é muito comum, água, né? Água, né? Água, ou então só o A, mamã, papá. Às vezes um pedaço do nome do irmão, se tem um irmão. Então, assim, no primeiro ano, esses são os marcos importantes. A partir do segundo ano de vida, que é do 1 aninho até 2 aninhos, esse vocabulário começa a aumentar, as palavrinhas começam a aparecer. Até chegar no que a gente chama de palavra-frase. Então ele vai falar bó, mas o sentido daquela bola é vem brincar comigo de bola, né? Ou então água, que é me dá água que eu tô com sede, né? Então existe a palavra-frase. O vocabulário continua aumentando. E precisa aumentar. Precisa aumentar. É importante observar esse aumento. E uma outra questão muito importante. O bebê, nessa idade, ele já compreende ordens simples com pistas gestuais. Então, se você aponta, né? Vem cá com a mamãe. Pega a bola, senta aqui. Aí a criança compreende e cumpre as suas ordens. Que é muito... Dá, né? Dá a bola, dá a mamãe, dá a chupeta. Então, a criança já tem uma boa compreensão. Até chegar ao perto de completar 2 anos, o bebê já inicia uma quantidade maior de palavras, né? Já inicia pequenas frases de 2 a 3 elementos. Então, nesse momento, ele já fala, vem cá, vem mamãe, dá a bola, às vezes 3 elementos. Então, já inicia um momento que ele, como se ele fizesse comentários, ele fizesse perguntas, a boa mamãe. Então, ele já começa a iniciar um diálogo mais efetivo em torno dos dois. Uns um pouco antes dos dois, um pouco depois, né? E a partir daí, vão se acrescentando pronomes, né? Verbos, e a gente percebe que a linguagem da criança vai aumentando gradativamente, né? Até os 4 anos para 5, a aquisição dos últimos fonemas, né? Os encontros consonantais, né? O pra, brá, vão completando um ciclo importante na linguagem da criança. Cláudia, você está falando, e eu estou lembrando aqui da questão da ampliação do vocabulário, porque às vezes a criança fala umas palavras, né, até assim, mais difíceis, ou palavras mesmo do vocabulário de adulto, e a gente fica assim, nossa, como essa criança entendeu o sentido, porque a criança usa exatamente, né, com adequação aquela palavra, que não é uma palavra, às vezes, nem tão adequada para a faixa etária, que não é do cotidiano infantil, mas ela ouviu um adulto falar, ela entendeu o significado daquela palavra e ela usa de uma forma adequada. É muito interessante. Pode concluir que eles prestam muito mais atenção do que a gente fala, do que a gente imagina. Às vezes eles estão brincando, estão vendo uma televisão, estão ali atentos às nossas palavras e eles vão usar, eles vão perceber, né? Esse foi o nosso primeiro bate-papo com a Cláudia Peluso. Nós voltamos no próximo vídeo para aprofundar um pouquinho mais sobre as questões de linguagem. Se você gostou do nosso vídeo, curte, compartilhe com seus amigos, se inscreva no nosso canal e acompanhe o Estúdio da Criança nas redes sociais. Até lá!